Bom dia, como é que vocês estão? Dia. Estão bem? Ó, hoje eu tava pensando aqui, o cérebro tava meio travando aqui no que falar. Me veio a questão de repertório. Não sei se vocês entendem o que é isso, deixa eu explicar. Sua cabeça, ela é um HD, vou usar termos técnicos, tá? Ela é um HD, ela é a memória de um celular, ela é, enfim, uma memóriazinha que você retira informações, você retira reações, você retira emoções diante de cada situação. Isso é o que nós chamamos de repertório. Quando você tem a cabeça, por exemplo, cheia de música sertaneja, desculpa os sertanejos, mas diante de uma situação, se o seu repertório é esse, se você só escuta isso, se você só consome isso, a sua resposta emocional vai ter a ver com aquilo que está dentro do seu HD, dentro do seu repertório. Você armazena dados para produzir respostas na necessidade futura. Exato. E não é só com música. Isso tem a ver, por exemplo, com filme. Uma pessoa que é dorameira demais. Senhorita, ou senhor... Será que tem homem que é assim? Pessoa que é dorameira demais e você consome isso em excesso, você sabe o que vai acontecer? Mas diante de situações cotidianas, em relação ao seu esposo, provavelmente, você vai ter dificuldade de reagir da forma adequada. Porque o dorama, ele cria uma fantasia de um cara perfeito, Feminino. um cara feminino, ele cria uma ilusão, aquilo ali não é realidade, tá? Aquilo ali, aquele todo carinho, toda aquela coisa ali, não é real. Então você acaba extraindo daquele seu HD reações diante do seu esposo. Cobranças também, né? Cobranças. Você coloca um padrão diferente do real, algo que é inalcançável. E quando a gente fala de... O que você ia fazer? Deixa eu ver. Daqui uns dias tem as mulheres que é tão dorameira que Vai o marido aumentar. tá dormindo, ela tá puxando, pregando... Vai surgir cirurgia plástica. Certeza. Vai ter cirurgia pra fazer oi de oriental. É fio de sustentação, meu bem. Já tem o esquema. O cara vai puxar assim, ó. Pronto. Só falta o guarda-chuva agora. Tem a ceninha do guarda-chuvinha do dorama. E aí, isso não é só com séries, isso não é só com música, mas isso também tem a ver com livros que você consome, programas que você assiste, a rede social que você consome. Homem, cabra macho, você que dentro da sua rede social, dentro do seu explorar ali, tem só mulher de biquíni, tem só, né, mulher fazendo dancinha e tudo mais, entenda, você tá enchendo seu repertório. E aí você Sua mente vai ser sensual, seu olhar vai ser sensual. Seu olhar vai ser trabalhado pela mídia a ser desrespeitoso. Se você vê uma mulher no shopping passando, ela é bonita e tá de roupa, sua cabeça já vai produzir reações e imaginações porque você alimentou aquele padrão. Exato. E aí Tipo, eu olho muito no Instagram, por exemplo, coisas de cerâmica. Aí eu vejo uma peça que nem é de cerâmica, um abajur de metal, eu já penso, nossa, eu podia fazer isso com cerâmica. E aí você vai ser tentado... A mesma coisa vai acontecer, só que com coisas ruins. Você vai ser tentado a comparar a sua esposa. E aí, como no Instagram é tudo forçado, tem Photoshop, tem pose, tem tudo, você começa a projetar isso na sua esposa e você fala, aqui em casa não é bem assim. E você já viu aquela história da grama do vizinho é sempre mais bonita? Ela começa dessa forma. É admirando ilusões, admirando algo que não faz sentido. Pornografia. Homem, mulher que entra em contato comigo falando assim, nossa, meu marido quer fazer sexo anal, não sei o que. É comum, tá? Muito comum essas caixinhas de pergunta. E eu não me sinto bem. Meu marido tá querendo propor que eu faça sexo com outro homem. Chega essas coisas tudo pra mim, gente. E eu já falo na hora pra pessoa. Isso é vício em pornografia. É vício em pornografia. O homem que consome isso o tempo inteiro, ele vai buscando cada vez mais isso, o HD dele tá cheio disso. Então ele vai projetar isso na própria esposa. E aí ele vai começar a comparar a mulher que tá fazendo de forma profissional e bizarra e nojenta e faz com milhares de homens. Ele vai querer experimentar isso com a esposa dele, que é só dele. Você tá entendendo? Ele começa a projetar o jeito que a outra faz, o jeito que a outra se veste, o jeito que o sexo acontece dentro de casa. É daí que nascem todo tipo de bizarrice que você imaginar, porque o repertório tá completamente sujo. Você tá abrindo mão de uma coisa que é bonita, que é de Deus, que é limpa, que é prazerosa, mas saudável, por uma coisa suja, ilusão e que é irreal. Exatamente. Se fosse real, a pessoa que vai lá pro prostíbulo ficava feliz só com isso pro resto da vida. E olha, simples entenda, assim. Isso não é só pra homem, tá? Tem mulher que tá sendo consumidora de pornografia. E aí você vai começar a comparar seu marido, você sempre vai ter um vazio interior. Você começa a distorcer a sua mente. E eu falei sobre repertório, primeiro eu mostrei toda essa parte negativa porque eu quero chegar em um ponto mais elevado. Quando nós falamos de preencher a sua mente, eu sou levado a um versículo
versículo que diz: tudo que é agradável, tudo que é bom, se algum louvor há, se tem alguma honra, se tem algum proveito nisso, né? É bom você até procurar o versículo aí. Nisso pensai. Por que o apóstolo fala isso? Porque quando você enche a sua cabecinha com a palavra de Deus, por exemplo, quando você enche a sua cabecinha com esses vídeos que eu tenho trazido para você, com outras pregações, diante de uma situação difícil, é desse repertório que você vai puxar. É assim que Deus fala com você. Algumas pessoas me perguntam, aqui ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. E o apóstolo diz isso para que possamos experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Você sabe por quê? Porque diante de uma situação, por exemplo, briguei com a esposa. Se eu sou um consumidor assíduo de dorama e de sertanejo, eu vou puxar a reação que eu tenho ali disponível. Agora, se eu tô... Você vai beber e esperar o amor verdadeiro no bar. Você vai beber e esperar o amor verdadeiro no bar. Você tá entendendo? Essa foi péssima, mas total sentido. E aí, se você tem a mente recheada da palavra de Deus, a mente que tá permeada de tudo isso aqui, ó, que é bom, que é justo, que tem algum valor, é dali que você vai retirar a resposta. E esse versículo, ele diz depois, né? Para que experimente a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Porque experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus tem a ver com as suas reações. Porque a vontade de Deus, ela permanece a mesma. A vontade de Deus, ela nunca muda. A vontade de Deus, pra você, ela é fixa. Só que às vezes você experimenta dela e às vezes você não experimenta. A gente que fica fazendo assim, o caminho era assim, você faz assim. Meu irmão, a variável nessa história, ela é sempre você. A variável não é Deus. Você experimenta essa vontade quando você está com a mente recheada disso. E tem gente que consome um tanto de tranqueira. A gente costuma almoçar num restaurante aqui dentro da aldeia. A gente fala que vamos lá nos pedreiros. É onde o pessoal das obras aqui de dentro almoça, né? A gente come lá. Um PFzão gigante lá. E aí, lá sempre tá passando jornal. Irmão, se você assistir meia hora de jornal, você enche o seu imaginário de tudo quanto é tranqueira. Você fica com medo de sair na rua. Você fica pesado, você fica carregado, porque você encheu a sua mente de um monte de coisa que não agrega, que só vai te projetar coisas ruins. E quando a gente fala isso, parece teórico, mas, por exemplo, a gente tem costumado colocar os meninos de costas pra televisão muitas vezes, ou sentado longe. Porque um pouquinho que eles vêm, sem a gente falar nada, à noite começa a ter pesadelo, medo de ladrão, medo de coisas ruins acontecer, ficar perguntando sobre acidente de trânsito. Por quê? Porque viu lá no jornal, na hora do almoço, um acidente de trânsito. Você precisa assistir pra saber que existe acidente de trânsito. Vai te acrescentar alguma coisa em saber que aconteceu um monte de gente morreu, o motoqueiro caiu, quebrou o braço, fugiram, não deu socorro. Isso só te alimenta de coisa ruim. Você vai ficar com um dia pesado por uma coisa inútil na sua vida. Você não vai poder ajudar aquele motoqueiro, você não tava lá pra socorrer naquela hora, você não tem nada a ver com aquela história. Isso só vai te sobrecarregar. Então, quando você enche a sua mente daquilo que é de Deus, você sempre vai ter uma resposta assertiva e positiva diante das circunstâncias. Muita gente me pergunta, Ricardo, como é que Deus fala? Porque eu sempre chego aqui, né, falo assim, Deus me falou tal coisa. As pessoas pensam, foi aqui esse profeta? É aquele cara que chega, eis que te digo, isso não sei o quê. Isso, às vezes é, tá? Não tô dizendo que isso não exista, tá? Existe. Eu já liberei palavra de Deus na vida de muita gente em situações bem oportunas e específicas. Existe. Mas só que tem gente que acha que é isso que é Deus falando. Há 1 ano e meio atrás, um irmão na igreja falou, eu vejo você falando na internet. Pra falou casais. Pra mim. Não, pra falou, mulheres. Falou pra mim. Aí falou, você ia ser um pouco engraçada e ia ter uma unção parecida com o do nosso pastor, uma coisa assim. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, tá. E aí o que a gente faz? A gente guarda as profecias. Porque não quer dizer que só porque alguém te falou é de Deus e pronto, acabou. Você não vive em função de profecia. Você mas não você vive em função do que te guarda fala. ela porque você fala assim, será? E essas aí coisas, elas, né? entenda, tudo que alguém te falou, dizendo que era em nome de Deus, guarda no seu coração. Primeiro, você checa se tem a ver com a palavra. Se não contradiz com a palavra, beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, se é de Deus, vai haver confirmação. Deus vai repetir isso inúmeras vezes. E essas palavras, elas não são para moldar o seu futuro. Elas são para que você creia que é Deus que tá fazendo. Você entendeu o que eu quis dizer? Não é para você viver em função de profecias. Aquilo ali é para quando acontecer, testificar. Você fala, Deus já tinha me falado lá atrás. É para que testifique. E ele vai falar de inúmeras formas. E sempre tem que ter a ver com a Bíblia. Se alguém chegar, pode ser um anjo de luz. Isso a palavra de Deus diz. O próprio Paulo falando. Se chegar um anjo de luz aqui e dizer alguma coisa diferente do que é o evangelho, seja anátema. Ou seja, seja amaldiçoado.
Pode vir um anjo aparecer aqui, um evento sobrenatural. Pode ser um cara, o pastor lá do sei aonde, arrepiou, falou não sei o quê, e você arrepiou também quando ele falou. Se não tem a ver com a Bíblia, considere isso amaldiçoado. Isso não é de Deus. For contra algo que já está ali. Isso não é de Deus. Então quando me perguntam, Ricardo, como Deus fala com você? Meu irmão, leia a palavra, leia a Bíblia. Quanto mais você consome diante das circunstâncias, tive um problema financeiro. Se eu leio muito a Bíblia, na hora Deus vai falar com aquele versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem interesse na minha prosperidade, na prosperidade do santo. Eu sou santo em Cristo Jesus. Traz bênção e alegria, não traz tristeza. A prosperidade do Senhor traz bênção, traz alegria e não tristeza. Com ela não vem a tristeza. Então quando eu tenho um repertório muito bem montado da palavra de Deus, Deus vai estar falando comigo o tempo inteiro. Então entenda, Deus fala com você através da palavra. Ele vai te dar sonhos, ele vai ter essas situações espirituais, vai vir uma palavra de uma pessoa. Isso acontece também. Deus já mandou SMS pra gente. Eu já contei essa história aqui, mas eu já tive sonhos que alguns testificaram e outros até hoje ainda não aconteceram. E eu me considero, entre aspas, às vezes, uma pessoa que Deus usa pra falar na vida de outro, pra profetizar. E eu tenho certeza em mim de que algumas vezes eu não consegui passar a mensagem que devia ter passado e algumas eu passei e acrescentei sem querer. Então eu mesma julgo a minha própria profecia. Lógico. E para aí. Então eu tenho uma profecia pra nós que muitas vezes eu penso, será? E ela ainda não se realizou. E eu não vou ter atitudes em função de um sonho. Mas quando eu ver acontecer, eu vou falar, Deus já tinha me contado. E aí testifica em mim. A gente leu Jeremias, né? Foi no culto. Ontem. Falando que ele teve um sonho de que ele compraria um campo. E aí depois de uns dias, um primo dele chegou, ele estava na cadeia na época, ou seja, nem um pouco preocupado em comprar nada. E aí um primo chegou nele e falou, compra por favor o meu campo, porque senão eu vou ser escravo. E aí ele lembrou do sonho e falou, Deus já tinha me falado sobre isso. Aí ele foi e comprou no Passo de Fé. E aí depois que ele comprou, Deus liberou uma palavra através dele, de que Jerusalém e Israel seria reerguido novamente e que ainda se comprariam e se venderiam campos lá. Porque era uma época difícil em que ninguém estava comprando nada. Na verdade, as pessoas estavam virando escravos uns dos outros porque a dívida estava só aumentando. Então, os sonhos, eles vêm, ou as palavras vêm para testificar algo que Deus vai fazer. O da SMS que eu tava falando pra vocês, isso foi há uns 10, 12 anos, quando a gente ia comprar nosso primeiro carro, o Palio. A gente tava orando de madrugada, começamos a conversar sobre a vida, eu e a Vanessa, a gente morava num prédio que se chamava Edifício Júlia, morava de aluguel, lá no Jardim América. E aí, a gente queria um carro, e a gente era assalariado, né? Eu ganhava um salário mínimo, nem isso, né? Eu tava, na verdade, naquela época, todo pitimbado. Na corretagem, sem ter sucesso, sem ganhar nada. E a Vanessa sustentava a casa, basicamente. E a gente ia mudar pra um lugar mais longe, ia ficar muito ruim pra mim ir pro trabalho a pé ou A gente ia de bicicleta, de ônibus, ou pegava carro emprestado pra minha mãe de vez em quando. E aí a gente precisava de um carro, e a gente pensou no Palio e tal, e a gente orou e era muito distante da nossa realidade. E aí a gente teve convicção ali, conversando, pedimos a Deus, oramos, e de repente a gente ficou feliz com a oração. Isso era madrugada. Determinado momento, aquela felicidade passou, a gente é como se fosse Pedro, né? Pedro andando sobre as águas, tá ali surfando com Jesus. Aí de repente a gente começou a olhar para as circunstâncias. Ixi, mas a gente ganha só isso. Ixi, mas a gente não tem dinheiro. Ixi, mas não tem sei o quê. Se não tiver todo projeto todo mês. Quando viu, a gente tava chorando já, de desesperado, porque não ia dar certo. A gente tava feliz no começo, depois tava chorando porque não ia dar certo. A gente recebe um SMS. Naquela época não era smartphone, tá? Não existia smartphone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A gente recebe um SMS de um DDD que eu não faço ideia de onde que é, de uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja. Tipo assim... Por que duvida no seu coração? Por que você duvida no seu coração? Você acabou de pedir, por que você duvida no seu coração? Olha só que absurdo. Eu em Goiânia, dentro... Porque se fosse hoje, o celular escuta a gente o tempo inteiro, né? É bizarro. Só que nós estamos falando daquela época dos tijorola. Eu recebo um SMS falando, Deus falando pra mim, por que vocês duvidam? Vocês acabaram de pedir. Na hora que a gente começou a chorar, de madrugada, de um número aleatório, de onde eu não sei. Aí você pensa, Deus fala com a gente até por SMS, se ele quiser. Só que a forma mais precisa e a forma mais limpa de qualquer influência, de qualquer emocional, de qualquer arrepio que exista, que pode te blindar, é através da Bíblia. Não importa se é um homem de Deus que falou, homens de Deus também erram. Não importa se é o profeta que falou muitas profecias que se cumpriram. Ele foi usado muitas vezes, só que muitas vezes a emoção vai entrar. Quantas vezes eu já liberei palavra para as pessoas que eu percebi que era emoção? Então sempre use como filtro, como repertório, a palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia, meu irmão. Se aqui nesse canal tem alguma coisa que tem muito
valor pra vocês é leia a Bíblia. Comece a consumir daquilo que Deus tem pra falar pra você. Existem, meus irmãos, mais de 6 mil promessas pra sua vida. 6 mil na palavra de Deus. E a palavra diz que todas as promessas são em Cristo o sim e por ele o amém, para a glória de Deus. Como que você vai desfrutar dessas promessas? Você nem sabe quais são. Você tem um testamento pra você. É como se você fosse herdeiro. Como se fosse, não. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro. E aí, você não desfruta porque você nem sabe o que tá prometido pra você. Você nem sabe. Então você tem que consumir. Encha a sua mente disso. E Deus tá nisso, tá com você. Então, tipo assim, quando a gente converteu nos primeiros desafios que a gente teve, ainda estávamos começando a ler a Bíblia. Então, havia poucas palavras de Deus no nosso repertório. Mas as que você tiver, Deus vai usar. Então, em pequenas dificuldades que foram se aparecendo, sempre Deus fazia lembrar um versículo pra te fazer andar mais um pouquinho. E deixa eu te falar mais uma coisa. Para de usar a Bíblia como tarô. Tem gente que pega a Bíblia, irmão, eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, o vento do Espírito vai soprar e na página que abrir eu vou pôr o dedo e vai cair o versículo. Aí vem o vento, aí cai o versículo. Não, acho que isso aqui não foi Deus não embaralhei direito a Bíblia. Veio lepra e matou todo mundo. Veio lepra e matou todo mundo. Não, não é isso não, peraí que eu embaralhei errado a Bíblia. A palavra é isso que você tá fazendo. No contexto, né? Então, por isso que é importante você ler o capítulo, não só aquela frasezinha. Não leia só esses versículos. Não leia só isso. Você abre o Bíblia online, tem lá, qual que é o versículo de hoje? Vamos ver o que Deus tem que falar pra mim. Isso é horóscopo. Você tá fazendo a Bíblia tarô, horóscopo. Qual que é a mensagem de hoje de Deus pra mim? Deixa eu abrir aqui no aplicativo. Pode ser, Deus é tão bom, ele é tão bom que ele pode falar com você através disso. Ele pode, mas só que não é essa forma. Ele quer que você amadureça. Quando você era criança, você agia dessa forma, embaralhando a Bíblia. Hoje você é maduro, então comece a ler a palavra, estude a palavra, porque aí você vai ter o coração cheio e sempre que vier uma circunstância, você vai saber como lidar com aquela circunstância com base no que você puxa da palavra. Eu acho que agora eu já falei bastante. Fez sentido pra vocês? Que Deus te abençoe demais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, manda esses vídeos pra outras pessoas, deixa comentários aí pra nós, isso é muito importante, tá? Esse projeto aqui que nós estamos desenvolvendo tem abençoado muita gente e mais do que você compartilhar, do que você curtir, eu preciso que você interceda por nós. Eu acredito de fato no poder da oração, tá? Então, ore por nós, que Deus abençoe você aí também na sua casa agora, que você possa receber da unção que está sobre a nossa vida, que você possa receber sabedoria vinda do céu, que Deus possa falar com você em todo o tempo, que você possa ter ouvidos espirituais para ouvir aquela mensagem que Deus tem para você, que você possa experimentar Cristo, viver Cristo, consumir Cristo todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe seu casamento, que Ele abençoe seu esposo, sua esposa, seus filhos, que seu lar seja frutífero, que você possa superar todas essas dificuldades que você tem passado e que você, acima de tudo, entenda que Deus quer com você um relacionamento. Mais do que consertar seu casamento, Deus quer com você um relacionamento. Amém. Mais do que resolver seu problema financeiro, Deus quer com você um relacionamento. Que você tenha essa paz, que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.